Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Café Country. Eu sou Beto Nitrini e estou aqui com a Érica Magrice e o Wagner Espadoto. O Serginho hoje ficou ocupado com alguns trabalhos e não vai poder participar aqui com a gente. E aí pessoal, tudo bem aí? E aí, como sempre, a hora que abre o meu microfone, tá passando um avião, tá passando alguma coisa aqui perto de casa. O Serginho hoje fugiu da rede, falou que só podia se fosse mais tarde, enfim. Serginho, né? Alegou falta de conhecimento a respeito do tema. Ah, ele falou isso também, é verdade. Também não ia poder agregar muito, ele falou. Ô, Betão, e fazer aquele café amargo, né? Qual o café amargo de hoje? Cara, hoje o café tá muito amargo, né? Porque acho que uma coisa que eu queria falar, a gente tinha combinado de falar, foram dos acidentes fatais que a gente tem tido aí com ciclistas, cara, no Brasil inteiro, né? A gente teve aqui na Bandeirantes esse final de semana, tivemos um falecimento, um acidente fatal e uma pessoa que ainda tá internada. Tivemos um acidente em Santa Catarina também, fatal, de uma triatleta. E assim, a gente se expõe, né, ao risco de sair na rodovia pedalando. A gente não vê nenhum risco, nenhuma punição acontecendo com essas pessoas, né? Porque você vê, os causadores do acidente estavam bêbados, um dos causadores lá de Santa Catarina, o cara fugiu, não prestou socorro. Então assim, a gente não tem... Acho que tem dois pontos. Tem um, claro, é o risco, a gente se expõe, mas o outro é que as pessoas não têm o menor medo de cometer um acidente. Ninguém tá preocupado. Se acontecer um acidente, tudo bem, não vai acontecer nada. Porque é o que os caras falaram outro dia lá, o Marcelo, que foi a pessoa que faleceu, ficou mais tempo no solo, no chão, esperando o resgate, do que o cara que causou o acidente ficou preso. Ele já foi solto, já vai responder processo em liberdade, então não acontece nada com ninguém, né? Então, acho que essa impunidade e o aumento do número de ciclistas, o aumento do número de acidentes, e precisaria ter alguma punição para que a gente conseguisse minimizar isso, né? Então, isso é um café mais do que amargo, né? Falou tudo, eu fico até constrangido de falar o meu café amargo depois do seu depoimento, mas... O seu café amargo é o mesmo, mas antes de você falar o seu, teve também o carro que invadiu o Internacional de Santos, né, Beto? Que é assim, no mesmo tema aí, só complementando, que também não tem nem o que falar, né? Muita gente podia ter se acidentado ali. É verdade. O meu café amargo é referente também ao Internacional de Santos, Beto. O que acontece? A prova muito bem organizada. Achei, assim, uma prova diferenciada. Não sei se mudou alguma questão do organizador ou não. Inclusive, os resultados saíam ali de forma online. Você viu, você pegou o seu ticket com o resultado, aquela coisa super bacana. Poxa, antigamente pendurava muito o resultado atrás. Lá os caras roubavam a folha. Você não sabia nem o que tinha acontecido. Eu acho que foi um ponto extremamente positivo. Poxa, a gente está precisando realmente do atleta ser valorizado, o atleta amador, o atleta profissional também. Uma pena, tinha um atleta competindo no profissional, se não me engano. Isso é um problema para o futuro do triatlo. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu acho que é o meu café amargo, Beto, é que técnicos dentro da transição ajudando atletas. Eu acho que ainda não se entendeu o que é o triatlon, né? Eu acho que isso é um problema grande. Veja, eu vi tem um técnico de uma assessoria que parece que ele é pago só para isso. Eu sempre vejo ele dentro da transição e ajudando os atletas não só a tirar a roupa de borracha, a localizar a bicicleta, pega a bicicleta do rec, põe capacete no atleta, só falta pedalar. Ou seja, né, eu acho que estamos chegando no momento em que as assessorias elas não precisam mais ensinar o atleta a fazer a transição. É só ensinar na hora, que tá tudo certo. Você faz por ele, inclusive passa já o protetor solar, tá ali, faz uma linha de produção, né? Inclusive, eu vi um técnico passando creme no pescoço. Juro, eu vi, ninguém me contou, isso eu vi. Testemunho ocular. Talvez não seja só técnico. Talvez seja, será que tem um approach? Quem sabe tá querendo uma coisinha a mais, né? Talvez seja um atleta premium, vamos entender assim. Mas de certa forma, pessoal, o que eu acho realmente é que tem atletas ali que estão competindo, mesmo que de forma participativa, que não tem técnicos, né? Então o que acontece? Acaba sendo uma prova desleal. Por isso o meu café amargo vai para esses técnicos que ficam dentro da transição ajudando seus atletas. Não, e vamos continuar, Betão. E peraí, enquanto isso, o meu técnico, uma vez eu tava com um problema no pneu da minha bicicleta, eu pedi pra ele segurar a minha bicicleta pra eu regular o freio, ele falou, não posso te ajudar. O que seu técnico fez? Não posso te ajudar, se vira.
Porra, como é o nome do seu técnico, Beto, por favor? Wagner Espadoto. Obrigado, Beto. É isso que nós estamos falando aqui hoje. Ô, Beto, regras são regras, né? Tá certo, regras não, tá regras. Certo. Tô brincando. Vamos lá, né, Betão? Vamos lá. Hoje temos coisa bacana para falar aqui. Tô animado. Bom, hoje a gente tem um assunto que interessa muitos atletas e técnicos, porque muita gente usa essa ferramenta e não conhece ela de forma a fundo, né? Assim, tudo que ela pode oferecer. Forma plena, Betão. Bom, no final dos anos 90, graças ao seu livro The Triathlete Training Bible, que eu tenho aqui, o negócio de treinamento do Joe Friel estava crescendo muito, né? E as planilhas manuais de e-mail, máquina de fax, já não davam mais conta de enviar planilha e de acompanhar a planilha, né? Então o filho dele, o Dirk Friel, que também é técnico e ciclista, se juntou com um amigo, Gear Fisher, que é engenheiro, né? E desenvolveram uma planilha web-based, que permitia que tanto ele quanto seu pai enviassem e acompanhassem, analisassem, né, os treinamentos de todos os atletas no mundo inteiro. E assim que surgiu o embrião que se tornou o Training Peaks. Além de facilitar o envio das planilhas, o Training Peaks revolucionou a forma como os atletas e técnicos montam, avaliam e enviam e planejam os treinos de endurance. Para falar sobre essa ferramenta e tudo que ela oferece, hoje a gente vai receber aqui o Marcos Halak, que é Head Coach da Saúde, eu tô bem no inglês, né? Outro dia eu mandei um São Jorge e hoje eu mandei um Head Coach, tô voando aqui no negócio. Que é Head Coach da Saúde Performance e Elo 3, graduado em Educação Física e graduado em Direito. Atleta multisport desde 1994, ex-atleta da categoria Elite do Triatlon Nacional, 2 vezes em triatlon de longa distância, na Dinamarca 2005 e Alemanha 2010, e uma vez em duatlon nos Estados Unidos em 2009. Tricampeão carioca de triatlon, embaixador pedagógico do Training Peaks Brasil, técnico de triatlon pela Confederação Brasileira de Triatlon nível 2 e técnico de triatlon pelo Country nível 1. Então seja muito bem-vindo ao nosso Café com Tri aqui, Marcos. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Beto, você, Wagner, a Érica, todos os envolvidos aí no Café com Tri, a oportunidade de estar aqui debatendo com você o que a gente ama, né, que é o esporte, o triatlon. Especificamente quando a gente fala do Training Peaks, a gente está falando aí desse meio do caminho entre o mentor e o mentorado, entre o aprendiz e o expert. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser um papo bem bacana e que eu espero poder sair daqui com provocações para melhorar e evoluir, seguir evoluindo. Ô Betão, quando o cara fala assim que espera sair com provocações, ele não sabe os demônios que ele tá criando. Outra coisa, hein, Marcão? Você tá com uma voz linda, me deu um tesão da porra aqui agora. Você não sabe. Puta voz, hein, Beto? Não é? Voz de locutor ele tem, né, meu? Mas é voz de locutor mesmo. Não é? Professor, vou até mudar a posição do microfone pra falar mais perto, assim, pra ficar com uma voz assim mais... Vou colocar o meu aqui também. Pô, aliás, deixa eu falar uma coisa antes da gente começar. Hoje, nós estamos gravando aqui hoje no dia 18 de fevereiro, que é o dia de que comemora-se 44 anos do primeiro Ironman do Havaí, em Oahu. Hoje é o dia que aqueles 15 loucos lá largaram pela primeira vez para fazer o Ironman do Havaí, 44 anos. Quantos chegaram, Beto? Acho que 9, não foram 9 que chegaram? Acho que 12. 12? Se não me engano, foram 12. E vale lembrar que todos aqueles que chegaram ganharam exatamente o mesmo troféu. Exatamente, Bob Babbitt. Então, quer dizer, daí já vem o princípio de que no triatlon o negócio é terminar, né? Exato, muito legal. Vamos lá. Vamos lá. O Beto falou aqui na introdução, né? O Training Peaks, né? O TP aqui para nós. Os mais íntimos. Exatamente, para os íntimos. O TP não é só um log de planilhas, né? Ele não é começou como um fax, né? Basicamente um fax online, mas ele já há muito tempo é muito mais do que isso, né? Conta você, Marcos, para quem está ouvindo a gente, o que é de fato o Training Peaks, o que é essa plataforma, o que além de organizar os treinos, né? Que informações que ela oferece para o técnico e para o atleta. Acho legal pontuar, né, Érica, que o Training Peaks é uma empresa lá de Boulder, no Colorado, que todo mundo sabe é o paraíso aí do triatlon, né, a Meca, um dos pontos de referência no mundo quando a gente fala de esportes de endurance, quando a gente fala de triatlon. E o Training Peaks é uma empresa da Pixware. A Pixware é quem é a dona aí do Training Peaks, e a Pixware, ela é uma empresa que vem para oferecer soluções tecnológicas para todo aquele que tem uma prática deliberada. Então isso é muito interessante, porque eles têm produtos tanto para esporte
como também para a música, porque eles acreditam que o caminho é o mesmo, né? O caminho passa por 4 etapas. A primeira etapa é saber para onde você quer ir, né? Eu quero aprender a tocar determinada música no violão, eu quero correr meus primeiros 10 quilômetros. O segundo passo é aquele lance do saber pedir pinico, é um gesto de sabedoria, né? Então levanta a mão, pede pinico, só que só quem é forte pede pinico, né? Levanta a mão, pede pinico e vai em busca do expert, de alguém que já, de preferência, tenha percorrido o caminho das pedras, né? Terceiro passo, ele vai receber via plataforma, via esse meio do caminho aí, a receita, né? O cardápio daquilo que ele deve realizar. E no quarto passo, ele vai oferecer o feedback imediato daquilo que ele realizou, né? Então, o Training Peaks ele vem para ser essa ponte entre alguém que quer aprender alguma coisa, que quer se desenvolver em alguma coisa, e alguém que, em teoria, tem um paranauê para ajudar essa pessoa a trilhar esse caminho. E, no caso específico do Training Peaks, como eles têm como base aí a doutrina do Joe Friel e tudo, eles têm uma série de métricas, uma série de marcadores para a gente controlar o processo e ajudar tanto o treinador como também o atleta a entender e tomar melhores decisões ao longo da jornada, né? Legal. Não, você falou das métricas, né, Marcos? Quais são as métricas disponíveis que a gente tem no Training Peaks hoje e o que significa cada uma delas? Que a gente sempre escuta falar, todo mundo fala, né? Fala, não, o que tem de... O que são essas métricas, né? Eu acho que talvez é tão interessante quanto a gente falar o que são essas métricas é pensar assim, para que essas métricas, né? Isso. Por que a gente tem isso? Para que serve isso, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar que são maneiras que a gente tenta ter de controlar esse processo do treinamento de endurance, né? Então a gente vai ter essas métricas aí para poder gerenciar esse processo. A gente é parceiro de longa data, né, Beto? De competir lá de trás. Antes a gente controlava o quê? O que a gente controlava? A gente controlava ali o tempo na agendinha de papel, a gente controlava ali a distância na agendinha de papel, né? Aí veio a inovação suprema da Finlândia, hein? Que era a cinta de frequência cardíaca, e agora a gente podia ter também ali o BPM, né? Meu amigo, isso agora se transformou em uma verdadeira tsunami de métrica, de dado, de número, Então, assim, agora, por que monitorar, né? Por que medir? E o BPM era um negócio que você via instantâneo só, né? Ele só dava o instantâneo, né? Você olhava ali, não, quanto tá agora? Legal. Ou seja, não servia pra nada, né? Você só sabia quanto... Mas tá tudo bem, eu acho que a tecnologia, a gente vai sempre lidar com ela dessa forma. Primeiro o ser humano inventa o troço, exato. Depois ele vai entender pra que serve, como é que ele vai fazer uso daquele troço. Então, assim, agora a gente tá num momento da humanidade que os wearables, né, esses dispositivos que a gente tá vestindo, anel, pulseira, pet que você cola no corpo, cara, a gente não sabe o que faz com isso ainda, a gente está aprendendo. Então é legal falar assim que o próprio Training Peaks, cara, quem se envolve com Training Peaks, quem busca aprender com Training Peaks, eles falam o tempo todo que existe uma curva de aprendizado para você se desenvolver na plataforma. Mas só voltando, né, do porquê medir, eu acho que a gente mede para poder de alguma forma verificar, tipo assim, peraí, eu pedi pro cara fazer isso, o que ele fez? Então, assim, a gente tem que registrar para poder fazer esse comparativo entre o que você pediu e o que o cara realizou, né? A gente tem que medir e registrar para, de alguma forma, poder também revisar o que foi prescrito e poder individualizar o treinamento do atleta, né? Eu estou tentando, assim, entender o porquê de usar o Training Peaks, porquê de ter esses dados, porquê de angariar essas informações, quais as razões. Cara, é muito interessante também para a gente detectar os desvios, para a gente detectar uma, talvez, deterioração do trabalho e poder promover as correções o mais rápido possível, né? Porque pequenos ajustes podem garantir a não mudança da rota. Agora, quando o ajuste começa a ser muito profundo, quando a gente demora demais, o gap é longo demais, pode ser que a gente tenha até que mudar o nosso norte, né, para onde a gente estava querendo ir. E por fim, eu acho que é uma forma da gente quantificar o que o cara está fazendo e para poder o quê? Desenvolver a partir daí. Então, nos nossos cursos, a gente fala no Training Peaks, agora eu vou responder a pergunta, enrolei pra caramba, né?
Mas nos nossos cursos a gente fala no Training Peaks que são 10 métricas. São 10 métricas. 4 métricas que a gente chama de métricas centrais, né? A gente tem 3 métricas que a gente chama de métricas de gerenciamento da performance. E a gente tem, por fim, mais 3 métricas que eu gosto de brincar, que é o lado fundo da piscina, né? E o mais louco de tudo é que, à medida que você vai se desenvolvendo na curva de aprendizado da plataforma, o lado fundo da piscina já deixa de ser tão fundo, porque você vê que dá para a piscina ficar muito, posso fazer mais muito mais funda, né? Que são as métricas de performance, né? Eu falo que é o lado, tinha aquele clube quando a gente era moleque, né, Beto? Tinha um clube que tinha aquela piscina funda que você falava, meu amigo, pra eu pular ali, velho, porque tem aquele menino malvado que manda aquele caldo até a letra Z, né? A, B, C, D, lembra? Então, aí a gente tem as métricas de performance. Então, no total aí, cara, tirando, claro, as métricas do treino e tudo, mas as métricas da plataforma, a gente tem essas 10 métricas aí para ajudar a gente a controlar o nosso trabalho, gerenciar o que a gente está fazendo, entender e desenvolver o nosso trabalho. Perfeito, acho que você definiu muito bem, assim. E aí, eu tenho uma curiosidade de você no seu dia a dia como coach. Quais as métricas que você mais acompanha, assim? Porque, que nem você estava falando, tem as métricas ali do fundo da piscina, mas também não é sempre que a gente precisa ir até lá, né? Pode ficar ali no rasinho de vez em quando. Não tem a necessidade de você realmente fazer uma análise super detalhada do treino ou do atleta. Ela vem também muito com quem que é o seu atleta, né? Qual que é o objetivo, Então, assim, tem uma série de coisas envolvidas. Mas se a gente estivesse falando, acho que de uma forma mais geral, assim, quando você abre o seu Training Peaks, o que você olha? Isso é muito legal, né? Porque, que eu tava falando, essa cachoeira, né? Essa rave, vamos chamar de rave, né? A rave das métricas, né? Pô, hora de treino, quilometragem, pace, percepção subjetiva, watts, TSS, CTL, ATL, HRV, kilojoules. Cara, dá pra ficar maluco, não dá? Pirou, né, cara? Dá pra ficar maluco com isso. Assim, então, eu acho que você perguntou, né, Érica, e você já respondeu. Acho que depende muito, assim, do atleta, né? Mas, assim, de forma geral, a primeira coisa que eu vou buscar no meu olhar no Training Peaks é a frequência. É o quanto que o cara tá ficando verdinho, o quanto que ele tá frequente no treino. Porque se não tiver frequência, eu acho que dá pra jogar todas essas outras métricas no lixo, né? Então, assim, a primeira coisa que meu olhar vai é realmente pra, assim, peraí, cara, o cara tinha hoje 3 horas de bike na zona 2 solo, #mel na pepeta, mas e ontem? Será que ele fez? E anteontem? Será que ele fez? Como é que tá a sequência de treino dele? Então, assim, a primeira coisa que eu busco é realmente, acho que a frequência. E já que estamos aqui falando sobre o Training Peaks, você que sempre teve curiosidade para usar a plataforma ou que tem interesse em fazer o upgrade da sua conta básica para uma conta premium, onde você consegue acompanhar todos esses gráficos e esses dados que a gente está falando, você pode usar o nosso cupom de desconto, Café com Tri 2021, para ter 20% de desconto no Training Peaks Premium. Repita! Café com Tri 2021. A gente vai deixar o link e o cupom ali na descrição desse episódio, pessoal. Uma brincadeira que eu já fiz várias vezes aqui dentro da TT, tipo assim, você abre a planilha do cara, tem um treino verde, você vai entrar pra ver exatamente, aí, sei lá, a pessoa tinha que pedalar 2 horas e 40, ela pedalou 3 horas. Você vai cair em cima dela porque ela fez 20 minutos a mais no único treino verde da planilha? Tipo assim, você não vai, entendeu? Você vai mandar que bom que você treinou. E você não vai se preocupar com a frequência cardíaca da pessoa, né? Agora, aquele que tem uma constância maior nos treinos, aí esse realmente exige uma análise maior, acho eu, né? Aí eu deixo aí pros coaches decidirem. E você, você como atleta, Marcos, você fica acompanhando o seu Training Peaks? Eu não tenho uma lembrança já tão vívida desse atleta que você suscita agora no debate. Mas agora sim. Tamo junto. Não, mas agora sim. Nem tão juntos, né, Marcos? Tamo junto. Não tanto. Cara, mas assim, eu acho que esse olhar para as métricas, ele também vai. Cara, até pedra muda, né?
até pedra muda, cara. Então, assim, por isso que eu adoro quando me chamam de incoerente. Eu falo, pô, então você não prestou atenção que eu falei hoje. Eu falo hoje no final. Se eu falar tudo ao contrário amanhã, pô, eu já mandei meu álibi no hoje, né? Porque até pedra muda, pô. Então, eu tô querendo dizer o seguinte, né? Eu acho que mesmo o nosso olhar em relação às métricas, é natural ele ir se desenvolvendo e mudando ao longo do tempo, saca? Então, assim, hoje eu considero as métricas que falam de eficiência aeróbia, como o EF e o PWHR, duas métricas que me ajudam muito e que eu procuro olhar muito. Agora, é claro, se o cara tem frequência, se o cara tem constância, se o cara usa os equipamentos, pô, são duas métricas que eu acho que são muito interessantes e que ajudam muito a gente a entender o que desenvolver e também ajudam muito a gente a determinar os alvos para o dia da festa. Eu acho muito legal o que ele tá falando, assim, Eu lembro que uma época atrás eu falava muito assim, olha pessoal, se eu daqui 1 ano, 2, eu estiver dando o mesmo treino para vocês, vocês podem me cobrar porque alguma coisa tá errada, né? Ou seja, as pessoas mudam, o técnico muda, o formato muda, as pesquisas mudam, as métricas mudam. Né? Então, e por que você vai achar que o que você fazia 5, 10, 15 anos atrás é só aquilo que dá resultado? Não é bem assim que funciona. Agora, tem uma coisa muito legal que você falou, que eu gostaria de comentar, que eu adorei o nome, que é a Rave das Métricas. Porra, você falou uma sensacional, a Rave das Métricas. Agora, tem uma coisa muito interessante também, que você é conhecido por dar nomes bem engraçados para os treinos, né? Treino melzinho na chupeta, treino... Hashtag mel na pepeta. Mel Calma, na pepeta. Eu anotei aqui. É os nomes que eu falo, meu Deus do céu. Aliás, outro dia apareceu um atleta aqui que veio, acho que de um outro técnico que você trabalhou junto, ou ajudou. Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Que fez o curso com a gente lá no Rio aquela vez, Halak. Bom, eu esqueci o nome. E eu encontrei com ele e falei, meu... Que nomes são aqueles nos treinos? Eu falei assim, o Halak que montou. Eu falei, puta, o Halak, só podia ser o Halak, porque é característico já. Tem um porquê daqueles nomes, Halak? Você tenta trazer alguma coisa de motivação, alguma brincadeira, alguma descontração ali na planilha? É o sentimento do treino traduzido em palavras. Neurociência, né? Isso é tipo neurociência mesmo, né? Assim, eu acho que aquilo que eu tava falando com vocês, a gente tava conversando antes, é quem a gente é, né? Então, assim, eu me considero um cara de áreas humanas, eu gosto das áreas de humanas, assim, me formei em Direito, tenho muito interesse por filosofia, então, assim, porque a gente tem a carga do treino, a gente tem o estresse do treino e a gente tem a tensão do treino, né? Então, assim, a tensão do treino, ela... é a resposta que a gente vai dar daquela carga que foi aplicada, daquele estresse que foi sofrido, e ela tem relação não só com a fisiologia, ela tem relação com o psicológico também. Então, assim, quando eu começo o treino brincando, cara, nada mais sagrado do que brincar. Quando a gente brinca, a gente usa o fim inteiro da nossa vida. Quando a gente brinca, a gente está de verdade presente naquele momento. Então, assim, nada mais sério do que brincar. Eu acho que se a gente começa assim o treino com uma hashtag de uma brincadeira, mas que é uma brincadeira que se você parar para ler o que é o treino, às vezes eu demoro mais tempo para pensar nos títulos do que para construir o próprio treino. Porque às vezes eu quero, sei lá, trazer uma referência de uma banda que eu acho legal. Aí eu vou procurar um álbum de um cara para buscar no título das músicas daquele cara, títulos que tenham relação com o sentimento que eu espero que o cara tenha ao final daquela sessão. Então, assim, assim, eu já comecei o podcast cheio de gracinha, né? Porque, cara, tipo assim, meu amigo, eu acho que primeiro, cara, se eu falar alguma coisa que você não concorda, mas ao não concordar, você estiver não concordando e rindo, de alguma forma eu plantei a semente da reflexão. Você vai refletir, cara. Então, assim, nada mais sério que brincar. Não, eu adoro. Eu acho, aqui a gente... Wagner tem uns nomes mais diretos, assim, pros treinos, mas eu adoro ver os que você monta, me divirto demais, eu sempre dou risada. E isso eu acho que é uma das coisas também que é super legal do Training Peaks, seja você um técnico ou seja você um coach, é justamente a possibilidade de você montar o que você quiser, da forma como você quiser, o treino que você quiser,
E aí, você pode montar certo ou errado, porque o Training Peaks hoje não tem um negocinho que fala assim, olha, você colocou o estímulo muito pesado para esse intervalo que você tá dando. Né? Ele não te fala isso, né? Você como coach. Então, aí você tem que rely on your skills, né? E no que você acredita para montar as planilhas, ou enfim. Vou fazer uma pergunta aqui fora da pauta, aqui, pra variar, né? Você tava falando, né, você coloca essas brincadeiras no treino e tal. Colocando essas brincadeiras no treino, o pessoal respeita mais o treino? Então, por exemplo, o treino que você falou, né? Hashtag melzinho na PP, é um treino levezinho, né? Não respeita, cara. Porque respeita. Você coloca aqui o treino leve, que nem hoje eu corri leve. Eu corro leve, quando eu corri leve. Pô, aí eu encontro os amigos que também estão correndo leve, que correm igual eu, e os caras estão correndo muito mais forte que eu. Eu falo, não é possível, ou eu tô fazendo errado alguma coisa. Então, isso que eu queria saber. O cara respeita, mesmo quando você faz a brincadeira. Isso aí é muito nada. A pergunta é diferente. Tem que mandar pra ele assim. Se eu colocar. Eu vou perguntar pra você, Betão. Se eu colocar melzinho na chupeta, você vai respeitar mais? Você tem isso semana que vem. Não, mas eu sou CBF, difícil, né, Wagner? Eu acho que é difícil, cara. Eu acho que isso aí é um lance da sociedade que a gente tá mesmo, né? Da escola que bota as crianças pra fazer prova e competir na nota, que dá a premiação pra... Então, assim, a gente tá num lance de que a gente tá sempre achando que o processo precisa se eu não terminar extenuado, se eu não terminar, né, cara... Tem muita gente que tem essa concepção de que os alvos que vêm no treino são alvos a serem batidos, né? Então, assim, é muito louco, mas é muito normal. É muito normal. E aí, esse aprendizado do atleta também tem uma curva de desenvolvimento também. Ele também ele vai se lesionar, ele vai ficar com a gargantinha arranhando, ele vai mimir mal, né? Vai acontecer tudo isso porque ele errou a mão. Ele vai aprender. Então, assim, mas nesse meio do caminho, tem o título para tentar trazer a luz para ele, tem o guia do atleta que fala qual que é a sensação esperada para aquela zona, tem um encontro mensal para tratar de zona e da importância de dar o conhecimento cognitivo dele, falar, cara, é aqui que você tem que treinar, é assim que você sente, mas o título é uma esperança, né? Mas que acho que poucas vezes se concretiza. Ainda mais se tiver o amor dos amiguinhos, né? Se tiver muitos amiguinhos junto envolvido, aí o bicho pega. O bicho pega, né? Quando eu antes do Training Peaks, eu tenho todos os meus caderninhos aqui, cara, todos. Eu sei, Tava olhando hoje aqui até o Ironman 2009, aqui os treinos, tem anotado lá o ritmo, fala, puta, como eu era melhor naquela época, né? Também você fala, puta, era bem mais novo, né? Era bem mais fácil, não tinha filho, olha que maravilha. Que maravilha não, né? Porque ter meus filhos é a melhor coisa que eu fiz na vida. Aí, o que eu acho? Eu anotava tudo ali, como eu tinha me sentido, o ritmo, frequência cardíaca, toda aquela coisa que eu ainda faço no Training Peaks. Eu anoto todos os treinos, eu faço um comentário assim que eu acabo, faço um comentário, até pra lembrar. E era legal, né? Você olhava os treinos do caderninho, antes da prova, você olhava algum treino-chave que você marcava ali pra olhar, pra ver como é que tinha sido e tal. Mas o Training Peaks, você consegue... Eu acho que ele tem uma coisa que é legal, que é você conseguir comparar a evolução. Eu acho aqueles gráficos, cara, que você consegue ver a evolução semanal, de 10 dias, de 28 dias, como que você melhorou, né? E tudo isso, né? E aí ele te dá uma motivação extra. Até porque também a gente tinha uma coisa assim, sei lá, você treinava no caderninho... Você ficava uma semana trabalhando muito, não conseguia treinar, você não sabia quanto você tinha perdido, né? Você falava, quanto será que eu regredi nessa semana? O Training Peaks maldito, ele te dá isso, né? Porque, cara, você fica um dia que você treina menos, você olha e fala, caramba, mas como é que caiu tanto, Não é possível. Mas aí que tá, eu acho que é importante. Aí, então eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho legal, que essa é uma motivação que ele me traz, assim, eu acho que você tem uma motivação pra isso também, não só a planilha verde ali, né, cumprir os treinos. Esses números, essa evolução, eu acho legal de você ter na mão também. Motiva ou desmotiva, né? Aí vai do quanto você treina. Duas coisas que eu acho que são importantes pontuar. Primeiro, foi o que a Erika falou, o Training Peaks não é metodologia de treino. O Training Peaks passa longe de ser uma equipe. Né? O Training Peaks é uma caixinha de ferramenta que pode auxiliar o treinador, facilitar o treinador, vou usar mais uma hashtag, hein, Erika? Deixar o trabalho do treinador mais hashtag na manteiga, tá ligado? Na hora de fazer, a coisa mais hashtag na manteiga. Inclusive, o treinador pode cagar para todas as métricas do Training Peaks e ainda assim tirar muito proveito do Training Peaks. Eu vou te falar, para o Training Peaks ficar perfeito, só faltava eles terem realmente terminado o processo de pagamento para o Brasil.
que eles chegaram a testar, eu funcionei, na hora que eu tava com tudo pronto, infelizmente eles descontinuaram. Porque, nossa senhora, isso ia ser coisa linda de papai. Agora, a outra questão é que eu já comecei querendo malhar, né? Que você falou assim, pô, a gente mede ali, a gente vê a nossa aptidão, a gente vê... Cara, quando você começa a se desenvolver no Training Peaks, você começa a destruir também esse valor todo desses números. Não é bem assim. O treinamento é muito mais complexo. O nome aptidão que é dado ao CTL leva muita gente a colocar o CTL num altar que ele não merece e ele nem foi criado para isso, entende? Então assim, dá para ter calma. Eu ia falar justamente sobre isso, né? Que assim, eu gosto do Training Peaks porque ele é um negócio que ele é seu e é seu com você ali, você com o seu técnico no máximo. Ninguém tá vendo quanto que você treinou, é você contra você o tempo todo, você comparando a sua evolução, né? Que nem o Beto falou, os gráficos lá de evolução, você consegue ver. Só que sempre tem um amiguinho que você descobre que ele postou o print do Training Peaks dele, que chegou no Ironman com 170 de CTL, e aí você abre o seu Training Peaks, você tá com 120. E aí você fala o quê? Fudeu, né? Porque o amiguinho treinou muito mais do que eu. Mas tem uma coisa que é o CTL, a aptidão física, ou como quer que o fitness, como quer que queira chamar, ele não é preditor de resultado. Ó, e como a gente tá falando aqui também no episódio, o Training Peaks não é só pro atleta, ele é pro coach também, né? Então, se você é coach e quer migrar seus treinos, sua plataforma pro Training Peaks, a gente também tem o cupom Café com Tri Coach para você ter 25% de desconto na taxa do Coach Account. Repita! Café com Tri Coach, para ter 25% de desconto na taxa do Coach Account. Show de bola! É isso aí. Não, e principalmente também, Érica, desculpa, só, às vezes os dados de partida da pessoa estão todos errados, né? Garbage in, garbage out. Exatamente. Às vezes o cara tá com o treino, com o FTP errado, com o ritmo de corrida errado, e aí acaba gerando um TSS muito maior e aí acaba zoando tudo, né? Então, não dá pra comparar um com o outro, né, meu? Acho que esse que é o ponto, né, meu? Mas mesmo o TSS não tem esse valor todo, pô. 100 de TSS não é igual a 100 de TSS, caramba. Isso é que é importante também as pessoas começarem a entender, sabe? Porque se eu gerei 100 de TSS rodando, pô, sei lá, X tempo, com IF baixíssimo, ativando sistemas metabólicos X, e aí depois eu vou lá e gero 100 de TSS, pô, na metade do tempo, gerando um estresse no meu organismo, gerando uma tensão pós-treino. Cara, são duas coisas completamente diferentes. Então, assim, o TSS vem para tentar equalizar o gap do tempo ou do quilômetro, porque se a gente falar, pô, 10 minutos não é igual a 10 minutos. Vai falar, pô, eu corri 10 minutos. Eu também corri 10 minutos. Mas peraí, velho, eu corri 10 minutos a 110% da minha capacidade máxima para uma hora. Você correu 10 minutos a 70% da sua capacidade para uma hora. As cargas são completamente diferentes, né? Aí a gente tem a questão do tempo que vai determinar também, porque a carga, ela é neutra. A carga é neutra. O que vai determinar o impacto dessa carga no cara é a intensidade que essa carga representa para ele e a duração que ele vai sustentar ela. Mas, pô, beleza, aí você tem... Aí é matemática. Só que o corpo humano não é matemática. A fisiologia a conta do TSS é uma conta matemática. Mas você pode ter 100 de TSS que foram conquistados usando sistemas metabólicos completamente diferentes, com efeitos no organismo do cara, no sistema endócrino nele, no coração dele, completamente diferentes. Então, assim, há que se ter parcimônia. Não vai ter solução mágica. Você não vai conseguir, o treinador não vai conseguir achar que, pô, não, beleza, eu vou focar só no CTL. Não é assim, o negócio é muito mais elaborado. É verdade. Tem uma frase que a gente sempre brinca aqui, que é assim, se eu tiver um CTL de 150 para um Ironman, né, e um outro atleta tiver um CTL de 150, bom, eu poderia imaginar que a minha performance, né, seriam parecidas. Mas entenda que muitas vezes um atleta tem um limiar de corrida de 6,30 e o outro tem de 3,30,
né? O cara tem um limiar, tem um FTP de 200, outro tem de 300. Então, mesmo atingindo o mesmo CTL, são atletas extremamente distintos. E é muito importante isso que o Halak falou, é que os CTLs, ou melhor, o TSS, ele é criado de forma diferente, a resposta em organismo é totalmente diferente. E entrando nesse assunto de CTL que muito me gusta, assim, a gente sabe, Marcão, que tanto o treinamento, né, a parte benéfica do treinamento, a adaptação do treinamento, o efeito positivo do treinamento, ele tem uma resposta, um tempo, e o efeito negativo, né? Então, eu tenho tanto efeito positivo e efeito negativo. E esses efeitos, eles são conhecidos como constantes de treinamento. Basicamente, K1, K2, T1, T2. Isso é um dos piores erros que o Training Peaks tem. Você usa alguma ferramenta para corrigir isso na questão, por exemplo, idade e sexo dos atletas? Não, eu não uso nada. E outra questão também que a gente poderia falar é que, por exemplo, como é que a gente fala que sem um de TSS, né, Wagner, vai ter o mesmo peso? Eu tô aqui agora, tem 20 minutos de treino. E aí, durante 20 minutos de treino, eu tô marcando ali mais 5 de TSS. Esse 5 de TSS vai ter um impacto no meu organismo. Quando eu estiver na minha terceira hora de treino, esses mesmos 5 de TSS têm um outro custo para o meu organismo. E aí, voltando para o papo do CTL, né? Quando você estava falando de 2 atletas que têm CTL de 150, o padrão do CTL no Training Peaks é o acúmulo de TSS, né? Uma média ponderada exponencial dos TSS que foram acumulados nos últimos 42 dias. Né? 42 dias, e isso é chamado de crônico. 42 dias é chamado de crônico. Agora, 42 dias para a vida de um atleta é crônico? Então, eu acredito que não. E aí, quando a gente pensa em 2 atletas que têm um CTL de 150, beleza, a única coisa que isso me mostra, para mim o CTL, eu falo, e eu tento passar isso nos cursos, é um volume que recebeu ele quem, né? O raio gumertizador, que bateu em vários segmentos da sociedade, passando pela pipoca, né? Que foi parar no shopping dentro de uma latinha, né? Custando R$50, com a trufa colhida na aurora da boreal e tal. Antes era R$1,50, né? Então o TSS é um volume gourmetizado. Onde está o volume? Onde está o raio gumertizador do TSS? Está na intensidade, que ele dá peso para a intensidade, né? Mas 42 dias não dá para. Então, vamos lá, eu tenho um atleta que treina comigo que ele foi profissional. Esse cara, ele já ganhou a prova de 70.3, fazendo 70.3 para 3 horas e 45, 3 horas e 43. Beleza, o que eu tô falando, cara? Tô falando que esse cara provavelmente viveu por 10 anos com um volume, com uma intensidade, porque o volume e intensidade, eles têm interdependência. Então, se é um determinado volume, vai ser mais ou menos uma determinada intensidade. Claro, ainda mais quando a gente tá falando de volumes muito grandes. Mas, esse cara, ele provavelmente viveu durante muitos anos, 10 anos, 15 anos da vida dele, 20 anos da vida dele, quiçá, com CTL de quanto? CTL de quanto esse cara viveu? Quer dizer, quantas horas ele treinava? Quantas vezes ele repetiu o movimento? Quantas transformações fisiológicas o organismo dele já angariou? Beleza, aí esse cara hoje passou por um destreinamento tremendo e ele tem um CTL de, 90. Cara, se bobear não, tem muita chance desse cara com CTL de 90, dependendo do que ele tá se metendo e dependendo de como um outro cara com CTL de 150 chegou, ou quantas vezes ele já viveu, ou o que ele fez para chegar, cara, o de 90 pode destruir ele numa prova. Técnica, mentalidade de competição, conhecimento, capacidade de se alimentar. Então, assim, é muito útil. TSS eu acho muito útil, eu monto minhas periodizações em cima de TSS, eu monto as minhas periodizações com um alvo de CTL, é um balizador muito importante para o meu trabalho, mas com o tempo eu fui também desmistificando um pouco toda essa áurea de que ele basta. Tem alguns pontos que eu sempre critiquei muito no Training Peaks, apesar de gostar da ferramenta, que são essas constantes mesmo que você falou do crônico, por exemplo, de 42 dias. A gente sabe que tem atletas que não são 42 dias, são 50 dias. Nós sabemos que tem atletas que são 38 dias. Né? Nós sabemos, por exemplo, vamos imaginar uma coisa. O Training Peaks dá como essa característica de CTL 42 dias e de ATL ele dá de 7 dias.
Agora, 7 dias para uma menina de 20 anos recebendo a mesma carga proporcional de TSS, uma mulher de 55 anos, será que também seriam 7 dias? Então, são essas constantes que os Training Peaks mantêm de forma constante, né, entre aspas, que muitas vezes gera um equívoco de interpretação de dados que deve ser realmente analisado de uma forma mais profunda, com mais cuidado, entendendo e analisando como cada atleta responde. E associado a isso, né, quando a gente fala de carga de treino, nós estamos esquecendo de carga laboral, no caso do atleta amador, de sono, qualidade de sono, alimentação, tudo isso, né, que a gente consegue hoje em dia usar HRV para tentar associar HRV com TSS e resposta de treino. Então é uma loucura tão grande que muitas vezes as pessoas não têm ideia, né, quando pega simplesmente o template do Training Peaks, fala assim, eu uso o Training Peaks, né, que é uma das suas maiores, possivelmente maiores, não broncas, mas uma das maiores, assim, observações que nós fazemos é isso, fala assim, você não usa o Training Peaks, você tem o Training Peaks, é diferente, né, usar o Training Peaks vai necessitar aí de um outro caminho, né. Acho que o que você falou, né, Wagner, é muito legal, e assim, você está falando que a tensão do treino, ela não vai ser definida pela carga do treino, né? Mas sim pela deformação que o nosso sistema fisiológico e psicológico, essa deformação temporária que ele sofreu. E é o que você falou, não tem como uma menina de 20 anos sofrer essa, em teoria, né, assim, não tem, do que uma mulher de 50 anos, mãe, cuidando da casa, a deformação dela vai ser muito maior, então, realmente, assim, vai ter que passar pela sensibilidade do treinador na hora de tomar as decisões. A gente vê o Serginho aí, né, que acabou de entrar agora, a deformação dele com 50 anos tá incrível, dá uma olhada aí pra ele. Porra, não passa um episódio sem tomar uma alfinetada. Ô Sérgio, eu só queria também pontuar que mesmo as constantes que o Wagner está citando, como a constante de 42 dias para o CTL e de 7 dias para o ATL, mesmo isso o Training Peaks te permite customizar. Eu não customizo ainda, yet. Talvez ainda não tenha chegado nesse ponto de maturação como treinador, eu ainda estou na minha curva de aprendizado, mas o Training Peaks também te permite alterar esses detalhes. Ele permite, mas tem um erro também aí, Marcos, que quando ele se altera para um, você altera para todos. Isso aí. Essa é a merda. Então, porque nós... Ou seja, não faz sentido. Ou seja, não faz sentido, porque é a mesma coisa que um vai e vem. Então, o que acontece? Nós utilizamos, mas nós criamos um Training Peaks em Excel e em cima de algoritmos que, da mesma fórmula do Bannister, que é construído, a Erika construiu isso em Excel, a gente consegue tentar identificar o que é T1, o que é T2, o que é K1, K2 para cada atleta. E isso é uma... Como que se faz isso? Você não identifica simplesmente porque isso te dá um resultado. Você vai testando dias, mais ou menos, dependendo da idade, por exemplo, do gênero, e aí você vai encontrando as melhores respostas. Então, além de tudo, isso é um trabalho médio e longo prazo. É foda fazer. Na verdade, você necessita uma acurácia de dados, tipo, muito alta, assim, só funciona, tipo assim, pensar, a teoria, né, de novo, o Training Peaks, ele é o quê? Ele é um monte de teoria reduzido a um programa de fácil acesso, de fácil manuseio, né, fácil entendimento. A teoria em si é mais complexa. Pra você chegar naqueles números, né, de forma individual, você precisa que a pessoa controle, tipo assim, no nível, eu preciso do peso, quase todo dia, eu preciso do peso, eu preciso de uma resposta, eu preciso de frequência cardíaca de repouso, sono, um monte de coisa para eu poder predizer mais ou menos a resposta da carga, para daí entender no curso temporal, de fato, como o corpo absorveu aquela carga e quanto tempo... E isso se autoajustando o tempo todo. É maluco, Marcos. O estresse do treino... Vou ficar entrando nos detalhes. O estresse do treino, ele é agudo e a relação do estresse do treino com a gente, ela vai ser sempre dinâmica. A gente vai deteriorando a nossa capacidade, né? Então, assim, uma das coisas que a gente quer melhorar no treinamento de endurance é justamente retardar essa deterioração, né? Ser capaz de tolerar por mais e mais tempo sem alterar as suas respostas fisiológicas. Então, assim, eu acho que, de forma geral, para mim, o Training Peaks é uma plataforma que ajuda muito, facilita demais o nosso trabalho. As métricas também são muito valiosas para o nosso dia a dia. Com o tempo na plataforma, quando você recebe um atleta, se ele tiver com os dados bem calibrados, se não tiver, você vai conseguir perceber também para fazer os ajustes. Você já vai conseguir
ter um olhar do que aquele cara é capaz de fazer, de que forma ele é capaz de fazer aquilo. Então, assim, o dashboard, não só a PMC, mas os outros gráficos do painel de controle, não só a Performance Management Chart, aquela que vai trazer para a gente o fitness, a fadiga, o frescor, mas também ali os outros gráficos que a gente tem disponível no dashboard, que a gente vai coletando essas informações à medida que o cara vai treinando, vai podendo criar essa relação entre o que foi prescrito e o que foi realizado. Como é que está o volume do cara, como é que está a frequência do cara, como é que estão os longos do cara, como é que está a distribuição do cara ao longo da semana. Eu acho que tudo isso deixa a gente muito na frente em relação a gente mesmo, na facilidade de entender e entregar o que a gente controla, né? Que é a carga, a prescrição que você está passando para o cara para ele realizar. Então, assim, eu vejo como uma ferramenta realmente que veio para, assim, aprimorar demais o nosso trabalho como treinador. Eu não consigo enxergar o Training Peaks sem ser como um aliado enorme para o meu trabalho. Você consegue hoje dar um treino sem o Training Peaks? Totalmente. Boa. Eu fui atleta. Isso que é importante. Pô, totalmente, cara. Eu fui atleta, eu fiz Ironman sem relógio, cara. Eu não competi de relógio, velho. Beto também. Beto já fez tudo quanto é jeito, Ironman. Sempre gostei de ser bem vida louca. O meu melhor Ironman até hoje foi feito sem relógio. Não foi dos melhores, mas foi o melhor. Cara, eu acho, assim, eu acredito que os dados só fazem sentido para conectar o atleta com o momento dele em relação à capacidade física dele, porque ela vai mudar. E às vezes muda muito rápido, a vida é cruel, muito cruel, como já diria Januário de Oliveira, né? É cruel, muito cruel, muda muito rápido. A gente nem por isso que às vezes, né, Wagner, quando um atleta vai para uma prova e volta frustrado, é difícil passar, mas assim, o que eu tento falar cara, pode ser daqui a 1 ano, ou até menos, você olha para trás e tem um puto orgulho do que você fez, cara. Não se deixa bater pelas expectativas, né? Então, você que alimentou essas expectativas, fica um pouco mais aberto. Assim, eu vejo o Training Peaks hoje como uma oportunidade muito grande do cara se conhecer. Porque quanto mais você acompanha, quanto mais você registra, quanto mais você monitora, quanto mais você fica junkie, né, viciado, psicopata nessa parada, mais, talvez, vou dar um talvez aqui pra ficar mais... Mas talvez você possa botar a venda e falar assim, Wagner, quantos batimentos agora? Marcos, 162. Wagner, qual pace? 408. Quantos watts? Wagner, eu quero que você nade 100 metros, eu quero que você bata aqui com 1,12. Cara, se você monitora sempre, constante, registra, isso vai cravando no teu DNA. Então, assim, eu vejo dados como o empoderamento da PSE. E para o técnico também é uma coisa muito interessante, porque desperta a curiosidade no entendimento dessas métricas. Essas métricas, elas estão totalmente relacionadas à fisiologia. Então, assim, o Training Peaks, ele possibilita de forma extremamente fácil entender meia dúzia de métricas e com isso você se torna praticamente um expert quase em treinamento. Evidente que vai faltar, eu tô generalizando, né? Mas assim, com um pouquinho de boa vontade você consegue entender muito ali de resposta, pelo menos, e análise. E pensando nisso tudo, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, na sua opinião, né, qual que é o futuro do Training Peaks? Quais as funções que você acha que serão implementadas em breve? Você chegou a falar sobre a questão do pagamento, nós também testamos os pagamentos aqui, poxa, a hora que começou a funcionar, não liberou pro Brasil, fiquei louco, porque era tudo que faltava, né? Começou a dar uns chabu, né? Começou a dar uns tilt, daí... Tiraram o botão pagamento, né? Que é uma coisa, sensacional, que a gente falou, agora era tudo que precisava, Mas, na sua opinião, como que você vê aí o futuro do Training Peaks e quais ferramentas você ainda acha que, ou métricas, ou o que você acha que eles podem implementar aí daqui para frente? Quando a gente esteve lá no último Summit presencial, eles já falaram de alguma coisa que talvez viria em 2020, não veio. Fiquei esperando para 2021, não veio. Quem sabe agora, né? Que eram os planos inteligentes, né? Que já integrariam os dados do HRV para, em teoria, rearranjar o schedule do cara. Por exemplo, hoje o Wagner, ele tinha uma série de 400 na pista, um treino bastante intenso, né? Que ia estressar bastante o organismo dele e ele acordou
com a carga total, com essa deformação ainda, mostrando que, poxa, cara, sistema endócrino mal, sistema imunológico mal, bombando em cortisol. Cara, hoje não é dia pra isso, não. Hoje vamos rodar #no amor, né? Então, o próprio programa já reorganizaria isso. Então, o que eu tô querendo dizer? Eu acredito que... eu brinquei que nada muda, nem pedra, nada permanece o mesmo, nem pedra, nada permanece o mesmo, nem pedra. Você, Wagner, que tá no Training Peaks há muito tempo, você sabe que o Training Peaks também não para de mudar, né? Não para, não. Aí vai, até o chão. Eles não param, cara, não para de mudar. É mudança constante. Então, eu acredito que o caminho do Training Peaks é cada vez mais eles desenvolverem essa trindade do monitoramento de endurance, cada vez mais a plataforma contemplar os 3 pontos desse triângulo, né? A potência, o pace, a carga externa, as respostas fisiológicas, o BPM, o lactato, o VO2, a percepção subjetiva do esforço, o HRV. Eu sinto que o Training Peaks, a tendência vai ser caminhar para cada vez mais integrar tudo isso, jogando no meio a inteligência artificial, para começar a ajudar a gente nesse trabalho de reorganizar, redistribuir e alocar as cargas da melhor maneira possível, não só com base no que a gente está planejando, mas também com base nas respostas da fisiologia do cara, que está cada vez mais fácil de ser monitorado. Tem muita gente já monitorando o HRV, tem muita gente já usando as pulseirinhas, tem muita gente que já percebeu que TSS é carga do treino. Mas e a carga da vida? Teve uma situação que eu vivi que foi bem legal com um aluno, que teve um dia que a gente monitora o HRV e o HRV dele despencou, né? Despencou. Mas assim, a gente foi ver isso depois de uns 20 dias que isso tinha acontecido. Mas despencou mesmo, aquela de dar a nota mesmo e falar, filhão, você tá afogadinho, né? Porque quando o HRV despenca, o cara fica afogadinho, né? Quem mede o HRV já sacou isso. Porque fica... Você não consegue exalar, você fica... igual cachorrinho amedrontado, né? É sutil, mas dá pra sacar. Tem que medir. Tá na exalação. Tá na exalação a parada. Beleza. Teve essa queda brutal no cara. E, aí a gente foi conversar. Eu falei, cara, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu aqui, sei lá, nessa quarta-feira aqui. Porque na quinta você acordou destruído, velho. O que aconteceu nesse dia aqui? Aí ele, não aconteceu nada. Aí ele veio lembrando, ele, Marcos, nesse dia saiu uma sentença judicial aí que bloqueava uma grana. Tá aí. Então, assim, agora a gente tem os dados. A gente já tá conseguindo ter essas informações. Agora, o que resta pra gente agora, eu acho? A coragem de decidir pelo menos, né? Porque a coragem de decidir pelo mais, todo mundo é valente, né, cara? Todo mundo erra pra mais, ninguém erra pra menos. Então, eu sinto que o Training Peaks vai caminhar para facilitar a gente nesse esquema, cara. Eu acho que eles estão até atrasados, sabe, Halak, nesse sentido, porque quando a gente fala em inteligência artificial, já tem tanta coisa acontecendo, sabe? Tantos aplicativos que hoje, eu de cabeça consigo pensar, acho que mais de 4 que já funcionam, pensando em triatlon, né, em treinamento de endurance, que já funcionam com a inteligência artificial para te falar, olha, o melhor treino para você, pensando na sua prova-alvo e nos dados que você apresentou nesse seu diário, né, naquelas respostas que são qualitativas ali sobre o seu dia, o melhor treino é esse. Já tem muito aplicativo fazendo isso e, poxa, o Training Peaks já trabalha com, vou pegar o exemplo do HRV, há tanto tempo já tem ali o campinho do HRV que eles já recebem essa informação de alguns, não todos aplicativos, né, mas já recebem de alguns, que, poxa, até hoje a gente não consegue ver a média móvel do HRV, uma coisa tão básica assim. Então, assim, eu sinto que eles estão um pouco atrasados aí, tô na expectativa também deles soltarem isso aí em breve. Eu acho que vai acontecer, mas acho que estão sendo, não sei, talvez. Deixa eu contar, você tava falando o negócio do HRV e da frequência, é engraçado isso, porque você vê, até faz um mês mais ou menos,
Eu, até no final da semana, que eu sempre faço um comentário de como foi a semana, né, Wagner? O Wagner adora meus comentários no Training Peaks, de uma bíblia. Cara, foi a pior semana de treinos da história, assim. Todo treino começando cansado, a frequência cardíaca no teto, o HRV lá embaixo, tudo zoado. Aí, puta, fiquei na outra semana, voltou normal. Cara, deu quarta-feira, minha esposa começou a ficar ruim, Covid. Testou Covid. Eu testei, não deu nada. Lucas, Covid. Os dois. Aí passou. Eu falei, será que não fui eu que trouxe Covid pra casa? Porque nessa semana aqui, se você pegar, ó, você vê, porque eu já tomei as 3 doses, né? Então, porque minha garganta tava raspando, tava ruim de treinar, a frequência tava toda zoada, o HRV tava todo zoado, e uma semana depois 4 dias depois tava ela e o Lucas doente. E, puta, será que eu também não fiquei doente? Então, você vê, é uma coisa que às vezes você tem ali a informação, né? Se você já olha no dia, você fala, opa, que hoje é melhor até tirar o pé, né? Porque tá certo que foi uma semana que não eram treinos muito pesados, tal, mas todo treino saiu ruim. Então, pra você também, se você tem essa informação, também é legal, às vezes, você acompanhar, porque aparece mesmo, que se você consegue perceber nitidamente se você tem esse acompanhamento. Mas perceber não significa ter a coragem de decidir fazer aquilo que deveria ser feito, né? Assim, e é uma coisa que eu tento passar, porque o aluno que monitora o HRV, muitas vezes quando ele acorda para treinar, ele não vai ter acesso a mim. De poder falar, Marcos, vou ou não vou? Então, o que eu já falei, cara, se deu nota ruim, é aquele protocolo. Se deu uma nota muito ruim, cara, vai pro treino e aquece. Acabou o aquecimento. Melhorou? Ataca, faz o que tem que ser feito. Sentiu, encaixou, entrou no lugar, vai. Acabou o aquecimento, não melhorou, tava ruim, continua esquisito. Cara, tira um pouco do volume, não entra em zonas muito adrenérgicas, fica mais ali no solo da zona 2 mesmo, bota pra oxigenar, dá uma rodadinha, contempla, procura um passarinho diferente, vê se você vê alguma coisa legal na estrada, contempla, curte, conecta com boas sensações. Mas é difícil. Tem uma regra que eu aprendi aqui ouvindo um podcast uma vez com o Cameron Brown, que ele falou o seguinte, quando eu tinha 20 anos, 25, e o treino tava difícil, cara, eu travava o dente e ia até o final. Agora que eu tô com 49, cara, o dia que o treino não saiu, cara, eu relaxo, eu vou pra casa e amanhã eu faço se der. Então eu tô sempre nessa vibe, Marcos, eu saio pra treinar, cara. Não tá saindo? Cara, não tá saindo e não vai sair. Não vai começar a sair daqui meia hora, daqui 15 minutos. Então, a pauta do HRV, ela é um pouco mais delicada, talvez, Beto, porque o HRV, cara, quando ele vai te dar essa nota ruim, muito provavelmente você não tá ainda, talvez, sentindo nada. Você pode receber uma nota ruim no HRV e ainda não tá sentindo nada, entende? Então, assim... Tem alguns dias depois, né? Exato, porque ele é diferente da basal. A basal, quando ela já subiu, você já estragou. Porque ela é do simpático. O HRV, a gente mede ele pelo parasimpático. Então, assim, eu acho que é essa capacidade de você... Que é o treinamento, é o papel do treinador, empoderar o atleta a tomar as boas escolhas, a gente junto. Então, a minha escolha como treinador é virar pra você e falar, cara, acordou, deu uma nota muito ruim, é assim que você vai agir. Você não tem nem que me procurar. Por que você vai agir assim? Porque essa é a melhor carga pra você naquele dia. E não aquela carga que eu tinha programado. Mas, Marcos, você programou errado? Cara, não é que eu programei errado, cara. Talvez você não tenha mimido bem. Talvez você tenha discutido feio com o teu filho. Isso mexeu demais com o teu emocional. Você teve um problema na sua família, no seu emprego. Isso é carga total que vai afetar a sua resposta ao treinamento. E, assim, não, super concordo com esses pontos, assim, do HRV, mas voltando a falar aí da nossa plataforma querida, acho que hoje, no Brasil, pelo menos, ela é praticamente o suprassumo, né? Nos Estados Unidos, a gente já tem algumas outras plataformas que surgiram com o mesmo objetivo do Training Peaks, né? Por exemplo, tem, sei lá, acho que as mais famosinhas agora são o Final Surge, tem o Today's Plan também, que acho que tem umas ferramentas, cada uma tem a sua peculiaridade, né? Todas têm pontos mais positivos e, obviamente, pontos mais negativos. Eu continuo achando o Training Peaks o mais friendly, né? User-friendly, ali a experiência do usuário, o Training Peaks ganha de longe, assim, eu acho, tá? Mas eu queria ouvir sua opinião, se é que você tem sobre esse assunto, e aí também falar aqui do nosso concorrente, entre aspas, brasileiro, né? O Treinos, para os coaches que estão nos ouvindo aqui, às vezes usam o Treinos e tem medo de migrar pro TP, qual o recado?
tem uma questão muito importante que é o inglês, né? O Training Peaks você consegue jogar no teu computador, jogar em português, mas tudo que é difícil, fica diferente, a nomenclatura fica estranha, ela foge muito do padrão. Então, eu acho que tem uma barreira. São todos em inglês também. O material é mesmo assim, você pode pôr no Google. Espanhol, tem espanhol agora, até uma coisa que a gente conversou uma vez com o pessoal lá, falou, poxa, deixa a gente escrever aqui no Brasil e vamos deixar em português, enfim, fazer algumas coisas. Mas eu acho que uma grande barreira é ainda o inglês, né? Esse lance de ser user-friendly, eu escutei deles que também tem relação com o fato deles serem kinda deaf, né? Para o que todo mundo pede, que um dos grandes erros do Today's Plan, Golden Cheetah, Final Surge, às vezes é dar muito ouvido às demandas, e são muitas as demandas, e quando você tenta atender todas essas demandas, você se perde nessa capacidade que você colocou, que realmente é bem legal, de ser user-friendly, e o lance do inglês é uma barreira, mas aí eu só lamento, né, cara, pô, vamos lá, minha gente, vamos batalhar, vamos aprender o inglês, poxa, hoje em dia você... falar inglês, eu acho que não é nem você não pode nem falar que você é poliglota, né? Quem fala inglês não fala a língua, é o básico. Então, assim, tem que aprender o inglês. E tem mais um problema de traduzir a página. Além da desconexão, às vezes, dos acrônimos, né? Dá bug. Tem muita função que, se você tenta fazer com a página traduzida, não funciona. Eu já recebi alguns treinadores desesperados tentando, sei lá, eu não sei o que era agora, eu não vou lembrar, mas operação básica de funcionamento da plataforma, que se tiver no Translate, não funciona. Então, eu, assim, e com relação ao treinos, eu também, durante um tempo, trabalhei, agora, recente, né, atendendo alguns atletas pelo treinos. Eu sinto que o treinos está se desenvolvendo demais também, demais, agora já está integrado ao Garmin. Isso é muito bacana. O treinos também tem essa capacidade muito interessante, eu não sei se vocês usam na Espadoto, mas de você controlar o pagamento. Assim, não, a gente não utiliza aqui, mas a gente sabe que eles controlam o pagamento aqui. Que é um dos motivos pelos quais a galera aqui no Brasil mais usa, né? Tem gente que já me falou que usa o treino só pra controlar o pagamento. Eu já vi isso também. Assim, mas não tem como saber sem ir, né? Então, assim, cara, se você quer tentar mudar, se você quer experimentar, se você sente que os alunos estão te cobrando e que o fato eu não sei como é que isso se deu e quando se deu na assessoria de vocês aí, como é que foi a experiência de migrar de plataforma. Quando eu migrei em 2013, eu já sabia que ia ter problema. E eu tive problema com aluno resmungando, com gente brigando, querendo voltar ao que era. A gente começou o podcast trazendo o Café Amargo, onde os colegas trouxeram as notícias avassaladoras da morte de vários companheiros nossos aí de sonho, de linguagem, de modo de vida. E aí vale lembrar, galera, que quando o Código Nacional de Trânsito entrou em vigor, a maioria da população brasileira foi absolutamente contra o Código Nacional de Trânsito. E se não fosse o Código Nacional de Trânsito, bicicleta ainda era brinquedo. Então, assim, o ser humano, de forma geral, teme a mudança de forma, assim, pavorosa. Tudo que é diferente, às vezes a gente tá abraçado num montinho de bosta e a gente não solta um montinho de bosta porque é a nossa bosta, porque a gente conhece, já tem um cheirinho que eu gosto. Então, assim, mudar é muito difícil e dói, mas é isso aí. Filho da mãe, me abraçando aqui pra quem não tá me vendo. Dá um abraço do problema que tem agora. Não, então assim, não tem, vai ter ruído quando você for mudar de plataforma, vai ter ruído. Vai ser desafiador? Vai ser desafiador. Agora, pô, você é treinador de triatlo, você é treinador de ciclista, você é treinador de corrida de montanha, treinador de corrida de rua. Sua vida é desafio, meu amigo. Estufa o peito e vamos nessa, pô. Nem que seja um aluno, 2 alunos. Vê qual é. Testa. Pode ser que você goste. E mais do que isso, eu não sei como é que isso foi para você, Wagner, mas para mim, quando eu comecei a trabalhar com o Training Peaks em 2013, cara, foi um barato, velho. A transformação daquela vontade de aprender, de olhar e falar, que sensacional, que universo maneiro que eu tenho para desvendar. Eu vendi minha moto
Naquele ano eu vendi a minha DT e fui pro Colorado, que eu falei, que isso, cara? Eu tenho que ir lá, é muito maneiro, porque eu tava tentando criar o meu programinha, eu tinha chamado um programador, eu já distribuía treino com uma paradinha que eu tinha feito, que já não era mais no Excel, tinha calendário, os alunos podiam marcar qual prova ia, aí os outros alunos viam. Quando eu comecei a trabalhar com Training Peaks, cara, então tipo assim, além de ser muito bom, pode ser muito divertido esse processo de aprendizagem. A gente pode se reconectar com o prazer que talvez tenha sido ceifado pela escola, pelas notas, pela competitividade nos estudos. O prazer de aprender, o ser humano gosta de aprender, cara. A gente curte aprender. Pode ser maneiro, pô. Não, sem dúvida. Eu não comecei, olha que engraçado, eu não comecei com Training Peaks, cara. Eu comecei com o WKO, versão beta. Então, era assim, eu tinha planilhas no Excel, eu tinha falado com alguns amigos que entendiam muito de Excel e tinha começado a criar controles de carga no Excel. Então, quando o atleta preenchia algumas coisas, gerava relatórios, gerava gráficos. E aí depois eu falei, puta, veio pronto o negócio, falei, sensacional, vamos migrar. Então eu não tive muito problema com os meus atletas, porque eles já tinham um formato de 2, 3 planilhas no Excel que já dava gráfico, já dava algumas coisas. Evidente que não chegava nem perto do que a gente tem hoje, né? Uma coisa totalmente distante. Mas já existia um controle. E aí eu brincava muito no WKO. Na versão beta deles, que hoje em dia a gente tem aí, já tá na versão 5, daqui a pouco sai a 6, os caras são malucos. Poxa, então eu não tive essa dificuldade que você teve, até porque tinha, sei lá, 20 atletas, 30 atletas, então era uma coisa muito tranquila em, sei lá, em 2012, 2013, né? Mas você vê como é engraçado, Marcos, até hoje em dia tem gente que às vezes entra na assessoria, por mais que a gente explique, mostre, envia manual e tal, tem gente que ainda tem dificuldade com a tecnologia, né? Querendo ou não, é uma plataforma, é uma tecnologia que tá, poxa, vinculada aí com outros aplicativos, né? É o Garmin, é o não sei o quê. Então, assim, aquilo ali pode ser um mundo, né? Uma rede muito grande. Tudo bem que se você tem dificuldades, não tem problema nenhum, mas Vai estudar. Vai estudar. Não, vai testar como atleta. Se você é coach, testa como atleta. Depois você evolui, enfim. Ô Beto, quer ir pro Roda Presa? Temos que ir, né? Vamos. Isso aqui é conversa pra 5 dias, velho. Não, a gente engata na conversa aqui, nós vamos. Só pontuar um negócio que você falou, né, Érica, que é legal, cara, que às vezes eu treino um senhor de 70 anos, que é corrida, né? Tipo assim, já tá comigo há muitos e muitos anos. Ele vai instalar o Training Peaks no celular dele? Ele vai... Cara, então o Training Peaks até isso ele contempla, porque todo dia o treino chega para ele no e-mail. A descrição do treino que é o que ele precisa. Então assim, você não precisa usar tudo para tirar proveito da plataforma. Ô Marcos, a gente ir pro encerramento aqui. A gente sempre tem 2 quadros no final do programa aqui. O primeiro quadro que a gente tem é o Ídolos do Tri. Então eu queria que você colocasse aqui um ídolo que você tem no esporte. Pode ser um triatlo, pode ser no esporte, pode ser um triatleta, pode ser um técnico, pode ser uma pessoa que você admira aí no meio. Eu acho que assim, eu tenho um grande ídolo e amigo é o Leonardo Casadio, né? Assim, muito da minha mentalidade como treinador, muito da minha mentalidade como atleta se desenvolveu com a amizade, com a gentileza, com o carinho do Léo Casadio, porque quando eu comecei a fazer triatlon em 94, a minha mãe conhecia uma amiga da mãe do Léo, e aí ela ligou pro Léo e falou, meu filho quer fazer triatlon, ele já tinha um destaque legal aqui na minha cidade. Então assim, o Léo foi um grande mestre, foi um grande mentor, um atleta que eu vi fazer coisas incríveis, sabe, assim, era um cara realmente muito diferenciado, e para mim ele é uma das grandes lendas do triatlon para mim. E aí o outro momento, a Betão anotou aí? Não, eu anotei. Tem uma entrevista do Leonardo muito legal no Endorfina também, que vale a pena ouvir, que é bem legal, tem a história toda dele lá. Bacana, vamos trazer ele aqui qualquer dia, pô, deve ter bastante coisa bacana. Ô Wagner, ele é um cara, velho, que rende um papo, hein? Porque ele é um cara que sabe de tudo, pensa num cara muito estudioso e o mais legal, muito não ortodoxo. Então assim, quando você achar que você descobriu alguma coisa legal, ele tá tentando montar aquela coisa com chiclete e uma gilete, entendeu não? Louco. É dos bons. Sensacional. E o nosso outro quadro aqui
que é o Momento Roda Presa, onde o nosso convidado ele vai contar alguma história engraçada, alguma gafe que ele cometeu, que pode ser durante treinos e provas, mas assim, Halak, tem que ser aquela pegada mesmo, não adianta, esqueci o gel, não, tem que ser aquela cagada, literalmente. Abre o coraçãozinho pra nós aí, por favor. É assim, não é cagada, né? Mas é uma história assim que pra mim é triste. Não é mais triste, mas é o que aconteceu. Mas tipo assim, é aquela história assim da tal da frustração, né? Que em 2010 eu fui competir lá na Alemanha o Campeonato Mundial de Longa Distância, né? Aí largou eu e o Manocchio na Elite. Eu tava, bem treinado, assim, claro, eu não largava os campeonatos, eu larguei 3 mundiais na Elite, eu não largava em nenhum momento achando que eu ia ter performance, né, eu entendia muito bem que se eu quisesse performance eu deveria largar como amador, mas eu conquistei nas seletivas o direito de largar como Elite, eu não queria desperdiçar a oportunidade de estar no meio da galera, né, então, nesse mundial eu saí em 14º da água, eram 4K de natação. Cara, eu lembro da minha emoção tirando a roupa de borracha dentro da tenda e vendo o nome da galera, né? Tipo, que isso, que Torbjörn, Bale, que isso. Aí eu montei na bike, Wagner. Cara, 5 km de bike, subi o primeiro morro. Primeiro morrinho, subi o primeiro morro, virou o morro, tinha uma descida do outro lado. 8 km de prova, já dei aquela esparramada, mas do lado da ambulância, tinha uma ambulância parada do lado, já esparramei e aí tentei voltar rápido, o pneu descolou da roda tubular, né? Tive bastante dificuldade de voltar com ele pro lugar, o passador dianteiro desregulou todinho, cara, todo ralado. Então assim, eu lembro que tipo, foi muita frustração, né? E eu terminei a prova, eu fui o último na Elite, né? Concluí a prova com... Nossa, eu lembro que eu cheguei a parar no alto fazer curativo. Subi mais um morro, entrei na ambulância, fiz curativo. Aí eu encontrei o Graça no meio da prova, quando eu fiz uma amizade com o Graça. E ele também tava mal naquela prova, então a gente bateu um papo. Falei, larguei na Elite, os amadores tudo me passando, e eu tô aqui todo ralado. Então assim, roda presa, né? Foi uma... Momento roda... Literalmente a roda presa. Né? Momento roda... Na verdade é braço duro, né? Esse seria um momento braço duro, né? Momento braço duro. Braço duro. Faz parte, né? Todo mundo tem uma história, tem uma frustração no esporte e faz parte até como o nosso crescimento, né? Total. Mas eu te digo que eu voltei, eu lembro assim, cara... Eu lembro do avião pousando lá no Galeão e eu tipo, nossa, cara, o que aconteceu, velho? Porque foi uma viagem que eu consegui recurso até da prefeitura para poder fazer. A prefeitura tinha, através do Conselho Municipal de Esporte, eu tinha conseguido as passagens para a Alemanha. Então assim, tudo isso, mas você vê que no frigir dos ovos a culpa é sempre nossa, no sentido de depositar expectativa. Né? Talvez se eu não tivesse depositado tanta expectativa naquele evento, naquela prova, eu não tinha nem caído, porque a expectativa alimentou até o meu frisson de achar que eu era europeu, né? Eu falei, agora eu sou europeu também, eu vou descer isso aqui igual os caras, né, velho? Então, tipo assim, eu acho que é isso. Bola pra frente. Bom, demais, sensacional. Beto, você quer deixar alguma bitoca pra alguém? Não, Betão? Como é que estão as coisas aí, das nossas bitocas pra finalizar? Eu vou deixar um pra nós, hoje que a gente conseguiu fazer todas as perguntas da pauta. Não, isso então é o quê? Beijinho pra nós. Inédito isso. Acho que em todos os episódios do Café com Tri é a primeira vez que a gente consegue fazer todas as perguntas da pauta. Então hoje vai pra nós aqui o nosso... A pauta mais bem feita. Pauta mais bem feita que fizeram, porque não fui eu que fiz. Bom, eu quero deixar um beijo pro Daniel Apolinário e sua esposa, Sani. Eu espero que seja esposa, porque se for namorado ele vai ter que casar. Vai ter que casar. Vai ter que casar, não tem jeito. E eu queria agradecer demais mesmo esse bate-papo muito agradável aqui com o Halak. Halak, prazer ter você aqui. Uma gentileza que você fez em ceder seu horário, bater um papo aqui conosco, tá bom? Cara, muito obrigado. Valeu, pessoal, obrigado. Pessoal, sigam o Café com Tri e o Marcos Halak também lá nas redes sociais, é Marcos_Halak, acho, né? Halak, H-A-L-L-A-C-K. E aí também deem o seu amor lá no nosso @ Hashtag amor no Halak, vamos criar. Amor no CC Tri, né? Amor no Café com Tri também. E lembrando que estamos em todas as plataformas de streaming, Apple Podcasts, Spotify, entre outras. Pessoal, até a próxima. Valeu! Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.